Estou ao vivo e está me escutando bem no Hangout. Yuso, me escuta? Oi, estou escutando. Bacana. Então, mais um recado, pessoal do Instagram, vamos para a página do prontoalize.com.br/ao vivo, vamos transmitir o Hangout de hoje por lá, tá? A página dedicada para a transmissão. Hoje vamos entender um pouco o que é o mindset, como aplicar para a fisioterapia, vai ser com o professor Nioso. Raquel, me disse se está ouvindo ok, disse se o som tá tudo tranquilo. Aguardar esse pouquinho, Yus, para a rede social avisar os seguidores. A gente já Tranquilo. começa. Bom, encerrando então aqui no Instagram, mais uma vez, hoje o Hangout pela página do prontoalize.com.br. Segue lá, vou encerrar o Instagram e vamos iniciar a live lá pelo YouTube, pela página de transmissão ao vivo do Prontoalize. Aguardo vocês. Yuso, boa noite, mais uma vez. Boa noite, Rodney. Obrigado aí pelo seu aceite em palestrar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Yuso, um grande parceiro já, tanto do Instituto Educacional Veronese, que também é um outro instituto parceiro nosso, hoje aqui no Prontoalize também participando. Yuso, muito obrigado. Fico honrado com a sua participação. Por favor, se apresente, fala um pouquinho do seu trabalho e desse tema aí que hoje você trouxe para nós, né? Muito importante sobre mapa mental. Fique à vontade. Sim. Obrigado, Rodney. Obrigado pelo convite. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yuzo Igarashi, eu sou fisioterapeuta há mais de 10 anos. Também atuo na parte da parte acadêmica. Também tenho formação em analista de perfil comportamental. É uma área que eu gosto muito, essa parte de comportamento. Então, fiz o mestrado dentro da área de neurociência e comportamento, me aprofundei um pouco mais nesse conhecimento que é muito vasto e que cada vez eu me apaixono mais. Bacana. Você fala de tema de hoje... Você fala de qual estado, Yuzo? Só para os nossos seguidores. Estou falando aqui de Belém do Pará, então, no norte. É a facilidade aí da tecnologia, né? A favor de levar a gente conseguir fazer essa parceria aí, independente da distância, né? Isso. E sem sombra de dúvida, a tecnologia entra aí para um agregador, né? De informação. E nós tivemos recentemente, e vamos falar sobre isso no tema de hoje, né? Como a gente abrir a mente, né? Quais são as ferramentas que nós vamos estar agregando. Isso. A tecnologia está aí para isso. Nós tivemos um caso recente, né? Que foi o presidente eleito fazendo o seu primeiro pronunciamento pela uma live, né? Sim. Uma transmissão de internet. Então, usar esse meio para levar conhecimento de valor. Então, fica à vontade. Sim, claro. Tá, com a sua palestra. Tranquilo. Obrigado. Bom, posso compartilhar aqui já a tela, Rodney? Pode ficar à vontade. Beleza. Bom, gente, olha só. O tema que eu trouxe hoje, na verdade, é um tema bastante atual. É um tema bastante atual, que é sobre mindset. Né? É um tema muito falado hoje em dia. Quero primeiro dizer
sejam muito bem-vindos, né? Claro, e agradecer a presença de vocês. E, assim, eu espero que esse conteúdo que eu esteja trazendo hoje para vocês, ele possa verdadeiramente agregar, né? Servir de um empurrão para que você conquiste algo maior. Mas, assim, por que que hoje o mindset ele é muito falado, né? Por que que eu me interessei por esse assunto? Porque, assim, eu dou aula, mais ou menos, dentro da graduação e pós-graduação, mais ou menos 14 anos. O que que eu percebi durante esses anos? A diferença de ter ou não ter sucesso, destaque profissional, ele não está lado só do técnico. A parte que te faz ser um destaque, ter destaque profissional, a maior parte do conhecimento. Aí você pode me perguntar assim, poxa, Wilson, mas então o curso que eu faço, o aprimoramento que eu faço dentro da minha especialidade da fisioterapia, me aprimorar mais, tudo isso não é o suficiente? Não, não é o suficiente. Isso é um passo apenas. Então, pera que eu já vou te explicar como é que isso funciona. Tá? Então, assim, eu vou te dar um exemplo muito prático. Tá? Tem alunos, né, ou profissionais que eu conheço, que ele tem até menor capacidade técnica. Por exemplo, um recém-formado. Né? Ele não tem tantas ferramentas técnicas assim, comparado com outras pessoas que estão formadas há mais tempo. Mas eu vejo que tem alguns alunos que têm maior capacidade técnica, mas conseguem se destacar mais no mercado, muito mais do que aqueles que estão mais tempo no mercado. E então que não é só o que a gente faz, existem outros fatores aí. Tudo isso, o que está atrelado então? Quando a gente pega então algumas pessoas, né, eu dou aula também na parte de marketing, então eu trabalho isso com eles, né, eu ensino algumas ferramentas, só que tem alguns alunos que aplicam, e outros alunos que ficam parados. O que está por trás das pessoas que fazem e das que não fazem? Duas coisas principais fazem as pessoas recuarem mais, que é o medo e a autossabotagem. O que seria autossabotagem? É quando consciente ou inconscientemente essa pessoa, na maioria das vezes, ou por achar que não merece aquilo, por mais que ela queira, ou ela não se acha capaz de obter o sucesso profissional que ela quer. Esse poder da identidade profissional, ele está atrelado muito ao que você vai atingir, ao sucesso, ou à quantidade do sucesso. Então, o poder da identidade profissional, ele pode te levar para o melhor e para o pior. Bom, então, o que está por trás desse mal? É isso que eu quero falar para vocês hoje, que é sobre mindset. Eu quero começar com uma afirmação, e que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Inteligência, então, não é o fator mais importante do sucesso. E hoje você vai entender o porquê. E o que está atrelado ao profissional de sucesso? Eu sempre digo que tem três para você de profissional. Primeiro, é o pilar da técnica. O segundo é o pilar do marketing. A técnica é o que você acaba aprimorando mais que se forma. É você os cursos se aprimorar. É bom que você é bom, se vender que você é bom. Então lembra que desde a hora que o paciente você se cumprimenta e desde a hora que ele fala tchau, sai da tua clínica, ele está consumindo o teu produto. Então, você saber se comportar, você saber se vender. Não adianta se extrair e vender isso, essa imagem. Agora, também é bom que você faz, saber se vender, mas se você não tem network, se você não tem redes para que você contasse. Eu vou te dar um exemplo do principal network que a gente tem. Que a gente precisa, que é o médico. Né? O médico é um dos principais encaminhadores
do nosso serviço. Então, eu te pergunto assim, ó, o que você tem trabalhado, se importado de desenvolver mais, além da parte técnica, como se vender melhor? Quais estratégias que você pode fazer para se divulgar melhor? Como é que você pode construir uma rede de relacionamentos, uma rede de contatos, que possam te ajudar a alavancar o seu sucesso? Tem médicos, mas tem outros profissionais, ou até outros fisioterapeutas. Então, se você não tiver essa rede de network, fica difícil você atingir e expandir a tua carreira. Então, percebe como é que isso é importante para ti? Então, por isso que eu falei que a parte técnica é um dos fatores só, e a menor, muito mais, né, que compreende essa expansão do teu sucesso. Aí, quando a gente fala, por exemplo, do fisioterapeuta, que muitos almejam hoje em dia, né, ser empresário, ter o seu próprio empreendimento, sua clínica, aí você tem que ter mais um pilar, que é o pilar da gestão. Porque muitos profissionais são bons no que fazem, têm um bom marketing, têm um bom network, mas quando a gente fala de empresa, é você saber gerenciar para que isso cresça. E na nossa faculdade a gente não é treinado, né, nem orientado a fundo para isso. Né? É uma outra área. Então você precisa ter o pilar da gestão para você poder crescer como empresário. E sabe qual é o mais importante desses 4? Que é a base. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, um conhecimento mediano de técnica de marketing, network, de gestão, se você tiver essa base forte, você tem muito mais chance de atingir uma escalada maior de sucesso profissional. E sabe qual é essa base? Essa base é o tema da palestra de hoje, que é o mindset. Se você tiver essa base muito bem formada, você consegue atingir muitos passos, uma escalada muito maior. Tá? Então, porque tem gente que tem muita técnica, muito marketing, muito network, mas mesmo assim você vê que outras pessoas que têm menor capacidade para esses 3 pilares, mas têm maior sucesso. Então, isso que faz diferença é o mindset. E o que seria esse mindset, então? Porque hoje é muito falado, né, sobre a importância de ter um mindset para ter sucesso profissional. O mindset, pela palavra, é o seguinte, ó. Mind é de mente e set de configuração. Então, é uma configuração mental que você tem dentro de você mesmo, que você constrói isso. Quer ver um exemplo bem prático de mindset, configuração mental? Vocês conhecem aquelas pessoas que são bons no que fazem, são muito inteligentes, são muito bem capacitados tecnicamente, estudam muito, mas que essas pessoas elas não se acham capazes ainda, elas não se acham. Aí o que acontece? Ela procura mais cursos. Aí faz mais cursos, mas ainda não se acha preparado, né, seguro o suficiente. Não se acha preparado para se destacar, para pegar a fatia de mercado. Aí o que ela faz? Mais cursos. E ela nunca, ou seja, ela nunca está pronta, ela sempre acha uma justificativa. Vocês conhecem gente assim? Vocês já viram isso? A pessoa que sempre está buscando e nunca está o suficiente para ela. Por quê? Não importa quanto que ela tenha. O mindset, a configuração mental dela, não deixa ela poder dar esse passo para conseguir um destaque maior. Então, eu conheço várias pessoas que são muito bons no que fazem, só que elas não têm um destaque maior que deveriam ter. Por quê? Porque você só vai até onde a tua configuração mental permite. Então, por exemplo, se a tua configuração mental ela não for modificada para o que você quer, o que vai acontecer? Você vai querer muito aquilo, mas você vai dizer assim, nossa, eu queria muito aquilo, mas eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir. Por quê? Por mais que ele queira, a configuração mental diz que ele não consegue ir até lá. Vocês já viram isso? Já se sentiram assim? Você querer muito uma coisa, mas vem aquela voz dentro dizendo, ó, para um pouquinho. Então, esse é o exemplo prático que eu vou dar para vocês. Olha só, imagina que você está nessa cena aí,
eu te digo para subir num prédio de 10 andares, vai lá no terraço, e você vai para a beira desse terraço, tá? Aí você olha lá para baixo, vê lá o chão, dá até um frio na barriga, e eu te digo assim, ó, não te preocupe, você pode dar um passo à frente, que você não vai cair. Te dou certeza que você não vai cair. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, João, você tá louco, cara. Se eu der um passo para frente, eu vou me esborrachar, vou cair, vou me machucar, vou morrer. E eu te digo assim, não te preocupa. Confia em mim, dá um passo para frente, você não vai se machucar. O que você vai fazer? Provavelmente você não vai acreditar em mim, e você vai dizer o seguinte, não vou fazer, você tá louco. Se eu der um passo, eu tenho absoluta certeza que se eu der um passo, eu vou me machucar, vou morrer. Gente, essa é a metáfora da tua vida. Toda vez que você quiser tomar uma decisão para a tua carreira, uma decisão importante, é como se você estivesse aí, na beira do terraço. E aí, o teu desejo vem falando muito alto. Vem lá gritando, olha, faz isso. Bora, vamos fazer isso. Te mexe, dá o passo. Vamos conquistar isso daí. Aí vem aquela voz interna do teu desejo gritando, mas aí, o que vem? Vem o teu mindset. Vem aquela voz interna te falando assim, ó, não faz isso, porque você não pode fazer isso. Se você fizer, você vai cair, você vai se machucar. Ou seja, fica essa piga. Por mais que você queira gritar o teu desejo de alavancar, tentar se desafiar a crescer na tua carreira, o teu mindset te segura. Vocês já sentiram isso? Quando você quer muito uma coisa, mas vem algo te freando? Isso é o poder do mindset. Então, a gente é muito, digamos assim, dependente, né, das nossas decisões de acordo com o nosso mindset. E aí isso reflete a uma frase que é essa aqui. Você é o resultado das decisões que tem tomado. Tudo que você tem hoje é fruto do quê? Das decisões que você tomou. E o que influencia nas suas decisões? O teu mindset. Se o teu mindset permitisse você tomar aquela decisão para frente, você ia. Agora, se for uma decisão maior do que o teu mindset diz que você é capaz, você para. E lembra, se você não tomar a decisão, já é uma decisão. Você tomou uma decisão de não ir para frente. Você percebe a importância disso, então? A importância do mindset, da influência que tem sobre a tua carreira profissional, as tuas decisões? Porque, as tuas decisões são determinantes de como você vive hoje, de como você viveu e para onde você vai. É por isso que hoje fala-se muito em mindset, inteligência emocional. Porque você só consegue ir até onde o teu mindset te permite ir. E a partir disso, eles falam que nós temos dois tipos de mindset. O mindset de crescimento e o mindset fixo. A diferença desses dois? A principal diferença é que o mindset de crescimento, ele fala eu estou. E o mindset fixo, ele fala eu sou. Então, assim, quando o mindset de crescimento fala eu estou, por exemplo, olha, eu estou um profissional ainda mediano. E ele fala, bom, se eu estou, eu vou buscar, então, conquistar algo maior. Eu posso ser, se hoje eu não estou aonde eu quero, eu posso chegar onde eu almejo. O mindset fixo, não. O mindset fixo, ele fala assim, eu sou, se eu sou um cara incapaz, eu sou assim e vou morrer assim. Não adianta fazer mais do que eu posso. Então, ele não se permite mudar, não se permite moldar para o que ele quer. Essa é a diferença. Então, o mindset de crescimento, ele acha possível, né, que ele estar no momento agora, então ele pode modificar.
E o mindset fixo não, ele fala, eu sou. Se eu sou um profissional ruim, se eu sou um profissional que tenho dificuldade nessa área, então eu não consigo me desenvolver. Essa é a diferença. Então, ó, mindset de crescimento, quais são as frases principais? Eu quero que você tenha, que coloque isso na tua cabeça, tá? Que, ó, o mindset de crescimento, ele pensa que as habilidades e as realizações, elas derivam de aplicação e esforço. Então, tudo que você quiser desenvolver, você pode. Tem uma frase dentro da programação neurolinguística que ele fala o seguinte: se aquela pessoa pode, eu também posso. Não tem nada que te impede. A única coisa que te impede é você mesmo, é o teu mindset. A outra coisa que o mindset sempre pergunta é, se ele não conseguiu, por exemplo, eu quero ser um profissional melhor, eu quero atender com que minha sessão fique R$ 150, mas a minha sessão hoje ela é R$ 50. Eu não consegui ainda. O que ele pergunta? O que eu posso aprender com isso, então? Se hoje eu não consigo, o que eu posso aprender? Como é que eu posso me aperfeiçoar para poder atingir os 150 que eu quero? É isso que ele pergunta. Então, ele está sempre se perguntando como é que ele pode fazer para poder, de diferente, para alcançar o resultado que ele quer. É isso que ele sempre pergunta. E toda vez que ele não tem o resultado que ele quer, ele sempre tenta aprender com aquilo. Então, ele pergunta assim, o que esse episódio me ensinou? O que eu aprendi sobre, então, o que eu desejo e não desejo fazer? E se for um resultado negativo, o que eu posso aprender isso a meu favor? Um dos grandes exemplos que eles colocam no Mindset de Crescimento é o Thomas Edison. O Thomas Edison precisou de mais de 1.000 tentativas para poder conseguir um protótipo que era a lâmpada. E cada vez que ele não conseguia, ele falava o seguinte, não, isso não é uma derrota. Isso é apenas um resultado, e é um resultado que eu sei que não vai me fazer chegar onde eu quero. Então, ele sempre pensava o seguinte, o que eu tenho que fazer de diferente para depois conseguir o que eu quero? O Mindset de Crescimento, ele pensa assim. E tudo começa por comportamentos, atitudes. Atitudes positivas, se você se portar como uma pessoa capaz, você vai ter pensamentos de capacidade. Então, você tem atitudes positivas que geram pensamentos positivos. Não importa se está chovendo, ele transforma aquilo em algo positivo. E se você tem atitudes positivas, pensamentos positivos, isso vai te gerar sentimentos positivos. Então, se eu tenho atitude de vencedor, eu vou pensar como vencedor, eu vou me sentir como vencedor. Qual o resultado disso? Se eu me porto como vencedor, penso como vencedor e sinto como vencedor, a minha atitude vai ser de quê? De vencedor. E se eu tenho atitude de vencedor e persisto naquilo, eu vou ter resultado que eu quero, o resultado esperado. Agora, o que acontece de comportamento, a gente, a tendência é de você fazer o contrário disso. Lembra? Porque por conta de mindset, por conta de crença de capacidade. Se eu fico agindo como um fracassado, eu vou dizer, nossa, isso daqui eu não consegui. Né? Eu ajo como fracassado e eu disse, eu não consigo aquilo. Eu penso que eu sou um fracassado. E aí o que acontece? Eu me sinto como um fracassado. Se você se comporta como um fracassado, pensa que é um fracassado e se sente um fracassado, não tem outro resultado. Você vai ter atitudes de fracasso. E se você tem atitude de fracasso, o resultado que você vai ter é resultado negativo. E isso começa a virar o quê? Um ciclo. E isso começa a ficar cada vez mais forte. Quer ver um exemplo bem prático, né? Olha só. Se uma criança que quer aprender a andar de bicicleta, ela nunca andou, ela tomba uma vez, ela toma a atitude de quê? De vencedor, ela tenta fazer. Mas aí ela tomba e ela pensa que não é capaz, ela se sente que não é capaz, aí ela não quer mais fazer. Se isso começar a se perpetuar, ela vai se convencer cada vez mais que andar de bicicleta não é para ela. Só que acontece,
vem o pai, né, o tio, a tia, enfim, a mãe, e fala assim, não, você é capaz, faz que você é capaz. E mesmo ela não acreditando, ela começa a fazer, começa a tentar andar de bicicleta, até o ponto que ela começa a andar sozinha. Aí o que acontece? A chave vira. Ela começou a ter atitudes, comportamentos, mesmo tendo sentimentos e pensamentos negativos. Mas quando ela viu que o comportamento dela deu resultado e ela persistindo consegue, o que ela vai ter? Nossa, eu consegui, eu sei andar de bicicleta. Ela vai se sentir o quê? Vitoriosa. E isso vai gerando ciclos, ela não tem mais medo de andar de bicicleta. Isso acontece muito na profissão. As pessoas têm um resultado negativo e aí desiste, porque gera pensamentos negativos, sentimentos negativos, isso fica perpetuando. Então lembra, se você não teve o resultado que você quis, tem que quebrar isso com mindset de crescimento. Porque, gente, em comportamento, o que eu aprendi é todo comportamento ele pode ser moldado, não importa qual seja. Se você tem um comportamento bom, pode acontecer de você moldar para algo ruim. E vice-versa. Se você tiver ruim, você pode moldar para algo bom. Depende o quê? Do teu mindset. Então lembra que todas as pessoas, todas, quando a gente fala de comportamento, toda pessoa, ela está em desenvolvimento, ela nunca para. Lembra, nada é permanente. Você pode mudar o que você quiser para melhor. Basta o teu mindset. Está programado para isso. Então, até onde você se permite chegar depende do quê? Sempre da tua mentalidade, do seu mindset. Ela fala muito bem isso, que é chamada de metáfora da frigideira. É uma história assim. Foram duas pessoas pescar no lago que eles souberam que tem peixe muito grande nesse lago. E aí os dois chegaram lá, na beira do lago, colocaram lá sua vara, esperaram o peixe vir. Tinha um senhorzinho pescando também, olhando o senhorzinho lá, e aí a vara do senhorzinho balança, e o senhorzinho vai lá e puxa, e vê um peixe grande. Aí o senhorzinho olha para aquele peixe, ele fica triste, e joga de volta para o lago. Aí os dois olharam aquilo, ficaram intrigados, continuaram olhando. Aí bate de novo, balança a vara do senhorzinho, aí o senhorzinho puxa lá, e agora ainda. Aí os dois, nossa, cara, olha o tamanho do peixe que o senhorzinho pegou lá. Só que o senhorzinho olha pro peixe, balança a cabeça, fica triste, e devolve. Aí alguma coisa estranha aí. Eles esperaram. E aí, pela terceira vez, balança a vara do senhorzinho, aí ele puxa, e dessa vez vem um peixe desse tamanho assim. Aí o senhorzinho olha para aquele peixe pequeno, vibra, tira do anzol e coloca lá na bolsa dele lá. E volta a pescar. Aí os dois olhando aquilo falou, não, vamos lá conversar com ele, tem alguma coisa estranha. E os dois foram lá conversar com ele. Fala assim, meu senhor, o senhor pegou um peixe, primeiro, desse tamanho, e não gostou, ficou triste. Depois o senhor pegou um peixe maior ainda, e ficou triste e jogou para o lago. E quando veio um peixe pequenininho assim, o senhor ficou alegre, vibrou e guardou. Por que o senhor fez isso? Aí ele falou assim, não, sabe o que é? É que a frigideira lá de casa é desse tamanho, e só cabe esse peixe pequeno. Gente, então, moral da história. Qual é que tem sido o tamanho da sua frigideira? Quais foram as oportunidades maiores, grandes, que você poderia ter pegado, mas que você não pegou, porque a sua frigideira era muito pequena? Isso depende de quê? De mindset. Então, quantas vezes você tem deixado a tua voz interior, o teu mindset te frear e não arriscar para pegar algo maior, ou até você até quis pegar algo maior, mas desistiu rápido, porque o teu mindset falou, gritando, ó, não pula, pular desse prédio você vai se esborrachar. É essa a importância do mindset. Você entendendo isso, eu quero te resumir com 3 passos para atingir o sucesso profissional. O primeiro passo é ter consciência. Se você tiver consciência do teu mindset e consciência que você tem que adquirir o mindset de crescimento, ter consciência
Quais são os teus pontos fortes? Quais são os teus pontos fracos? Aonde você está e aonde você quer chegar, você tendo consciência disso, traçar planos para aquilo. Você traçado o plano, você vai ter que tomar decisões. Então, o segundo passo é ter o poder de tomar decisão. Lembra, poder. Quando você tem um poder, que significa que você tem um controle de tomar decisão. A mercê da tua voz interior te freando. Você tem o controle de tomar suas decisões. E você conseguindo tomar sua decisão, tem que partir para o terceiro passo, que é você ter o poder de persistir na tua decisão, para manter a decisão que você colocou para a tua carreira. E lembra, sempre vai ter obstáculos. Então, você conseguir focar e persistir, essa é a diferença. Lembra, só tem 2 tipos de profissionais. Aquele que consegue alcançar o sucesso e aquele que desiste no meio do caminho. Não tem outra saída. Então, eu espero que você tenha entendido a importância do teu mindset, que você precisa cultivar o teu mindset, ter consciência do tamanho da tua frigideira e aumentar ela. Eu quero finalizar com 2 recados. Ó, não te preocupa. Mudanças acontecem e acontecem muito rápido. E o melhor sempre está por vir. Se você colocar isso na tua cabeça, as coisas vão ser sempre crescentes. Vocês terem ficado aqui, eu convido vocês a olhar no Instagram, ao Facebook. Eu vou estar falando um pouco mais, tá, sobre esses assuntos. Se você quiser tirar dúvidas também, pode me chamar lá. Certo? Bacana. Yuzo, que palestra muito, produtividade enorme, muito válida. Bacana. Eu anotei aqui alguns comentários para fazer, né, sobre o mindset. Eu acho que um tema importante também, né, você comentou aí sobre o medo, né, o medo às vezes de errar. Isso. E nós temos uma cultura que o erro é ruim, né, mas muitas vezes para desenvolver algo, o erro é importante, sinal que você saiu da zona de conforto, executou, teve a ação, então o resultado de um erro, ou, né, o resultado ou positivo ou negativo, mas caso negativo, ele é válido também. A gente tem que celebrar esse erro para saber, opa, eu fiz desse jeito e não funcionou, então vou fazer de outra forma. Né? Eu acho que ter essa chavinha de mudança, né, essa configuração, como você bem disse na palestra, começa por aí. O erro não é errado sempre, né? É um importante caminho, é a decisão que você tomou. Então, você sabe que conseguir enxergar dessa forma, meu ponto de vista, claro, né? Se começar a enxergar que o erro faz parte da sua evolução, ótimo. Né? Na verdade, é porque as pessoas elas querem acertar cada vez mais e não se permite mais errar. Mas o erro, ele faz parte do processo. É isso que as pessoas têm que entender. Todo atleta, né, todo atleta de elite, as pessoas falam assim, nossa, você é muito bom no que você faz. Mas para chegar a ser tão bom no que ele fez, ele teve que treinar muito, e o treino envolve erro. É isso que as pessoas têm que saber. Com certeza. E aí a gente faz um desafio aos fisioterapeutas que nos acompanham, né? Como você está desenvolvendo, você já tem a técnica, como você está desenvolvendo, né, o seu crescimento pessoal e profissional, né? Não tenha medo de colocar, de testar. O professor em um curso, como você bem disse, às vezes está muito focado em cursos e você não está validando aquilo que os professores estão passando, né? Colocando na prática, no dia a dia. Né? A ansiedade de buscar, de ter algo sempre novo, acaba você não executando. Né? Sim, isso. E o interessante é isso, para a gente escolher, a gente tem que ter ação, né? A gente tem que realmente colocar lá, realmente trabalhar, né? Ralar no dia a dia para ter o resultado, não existe outra coisa diferente disso. Isso, tem até uma frase interessante no coaching, Rodney, que ele fala o seguinte, querer não é poder, agir é poder.
Então, a pessoa tem que agir sempre, né? Se a pessoa errou, faz parte do processo. Parte para outra. Segue em frente. Legal. E para finalizar o meu comentário, eu acho muito bacana, você comentou de network, né? Entre os pilares que está lá de mudança, né? Do profissional de sucesso. E o interessante é quando você está cercado de pessoas que você gosta, pessoas que você admira, você também começa a ter uma mudança no mapa mental, no mindset, né? Então, esse Sim, network isso. é sempre muito importante por causa disso. Você começa a alimentar, né, vamos colocar dessa forma, de conhecimento que você quer, o que você colocou de propósito para sua vida, a partir daí faz o network e começa a evoluir, né? Isso. Você sempre tem que estar cercado das pessoas maiores do que você. Aí você cresce. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E você comentou um pouco sobre gestão, né? E esse é o objetivo Sim, das nossas lives dentro do Prontualize, sim. né? Que ele é um aplicativo de gestão de prontuário, então ele vem trazer tanto Isso. as evoluções dos pacientes quanto a parte financeira também, né? Então, eu Sim. costumo fazer uma analogia, não adianta você ter um faturamento enorme dentro da sua clínica ou você dentro do home care, sendo que o balde está furado. Então, Sim, você isso. coloca água e não sabe para onde está indo o seu dinheiro, né? Então, isso envolve um pouco de gestão. Sim. Na verdade, a pessoa, se ela quer ser grande, ela tem que ter ferramentas diferenciais. Exatamente. E você vai ajustando, né? Tem que ter isso. Como você bem disse também na palestra, não existe a perfeição, né? Não existe o sucesso 100%. Tudo isso é uma Sim. parte do crescimento, uma parte que você vai melhorando, vai ajustando. Então, isso você Sim, vai tem que, aprimorando, perfeito. né? E, bom, Wilson, eu agradeço a sua participação, tá? Isso. Coloco também para todos os nossos espectadores a rede social do Prontualize, né? Que é o Instagram, @Prontualize, o Facebook Prontualize, nossas redes sociais, o YouTube também, agora com o canal Prontualize, tá? É um sistema, é um aplicativo de gestão de prontuário, como eu já disse, controla lá todo o procedimento, toda a evolução, e de acordo com a resolução 1414 do COFITO. Então, deixo aí aberto para quem quiser conhecer o aplicativo, quem quiser trocar informações comigo, fica à disposição. E o Yuso também colocou as suas redes sociais para quem quiser mais se aprofundar, trocar ideias. Eu acho que esse é o caminho, né? Às vezes a gente Claro. fica muito acanhado e com medo do colega ou parceiro tomar a sua ideia. E não, quando você vai falando e vai trocando ideia, você vai abrindo mais sua mente. Sim, isso. Né? É isso mesmo. Eu que agradeço, Rodinei, pelo convite aí. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite.